consigo fazer isso, não tenho disposição para fazer aquilo outro, não tenho coragem para executar tal tarefa. Quantas perguntas tão naturais e que fazem parte do cotidiano de muita gente. Sou o pastor Marcelo, que Deus continue abençoando sua vida, te fortalecendo mais e mais nesse momento, o momento que a gente dedica, sempre nas quartas-feiras, um momento dedicado à oração. Claro que com a direção do Espírito Santo você tem aí a oportunidade de conduzir no seu lar um culto de oração a Deus. Eu fico com a parte da palavra, do ensino bíblico, e você tem a responsabilidade junto com os seus parentes, amigos, familiares, ou até você que pode estar morando sozinho. Não se sinta sozinho, estou contigo e Deus também se faz presente aí no seu meio. Então essa oportunidade é única, porque nos dá também, desperta em nós a responsabilidade de fazer a vontade do Senhor onde quer que a gente esteja. Então muito obrigado pelo carinho, muito obrigado por me deixar entrar no seu lar, para juntos aprendermos mais da palavra do Senhor. Palavra essa que nos fornece esperança e nos faz seguir em frente. Vamos orar, vamos falar com Deus, porque é sempre bom poder agradecer ao Senhor. Pai Santo e querido, obrigado, Jesus, nós oramos ao Senhor, bendizemos o Teu santo nome, pois até aqui o Senhor tem nos ajudado. Obrigado por Tua palavra, Senhor, que nos fortalece, Tua palavra que ministra aos nossos corações, nos faz seguir em frente, sabedores que é o poder de Deus nas nossas vidas. Por isso nós oramos ao Senhor, nós confiamos as nossas vidas ao Senhor e queremos escutar a Tua voz de maneira simples, de maneira muito clara, mas também de maneira muito poderosa, porque alguns questionamentos surgem, coisas que acontecem de forma circunstancial que nos impedem de realizar algumas funções tão simples, mas tão importantes concernentes ao Teu reino. Então, muito obrigado, Senhor, que a Tua palavra ela venha atingir os corações, na verdade venha alcançar os corações e que possamos, através do Teu poder, na simplicidade do Evangelho, fazer aí a Tua vontade. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, então o que é que acontece? A gente vai abrir as nossas Bíblias, vamos abrir juntos as nossas Bíblias em Atos no capítulo 1, porque algumas pessoas, sempre que olham para o livro de Atos, e eu costumo até brincar, de uma forma responsável, claro, eu olho para o livro de Atos e eu posso dizer que também se trata do Evangelho de Jesus, mas por meio da ação do Espírito Santo. Eu sei que Atos dos Apóstolos, a gente entende muito bem, mas apóstolos que foram usados pelo Espírito Santo a transmitir a palavra de Deus. E é importante lembrar que dentro desse documento, os discípulos eles estavam um tanto que temerosos, preocupados, porque estiveram presencialmente com Jesus, mas mesmo estando com Jesus, sendo treinados por Jesus, claro que nós somos humanos, eles também, então eram dotados de sentimentos, de emoções, de tudo aquilo que viria trazer medo, e isso é válido, porque todas essas coisas fazem com que as pessoas amadureçam e dependam ainda mais do Senhor. Não foi diferente com os discípulos, afinal de contas Jesus tinha morrido, tinha ressuscitado e tinha subido aos céus. E agora fica aquele sentimento, o que é que nós vamos fazer? Porque o nosso Senhor não está mais conosco, aquelas orientações que a gente tinha de forma presencialmente, visivelmente, não está mais acontecendo, porque tudo isso faz parte do medo, do processo da incerteza. E claro, diante de tudo isso que eles estavam tendo de lidar, eles poderiam ter se esquecido de todas as promessas que trariam esperança para eles a respeito dos ensinos de Jesus. Por exemplo, Jesus disse presencialmente e visivelmente para eles que, olha, eu vou preparar lugar, não vou deixar vocês órfãos, então o Espírito Santo, o outro Consolador, quando eu for ao Pai, Ele ministrará aos seus corações, vos fará lembrar de tudo que eu tenho ensinado. Claro que no momento, na situação em que eles se encontravam, a dúvida estava pairando na cabeça dos apóstolos, dos discípulos de Jesus. Então, quando a gente olha no Evangelho de Atos, vamos colocar dessa forma, a gente começa a perceber a preocupação que Lucas ele tem ao escrever o início de toda essa obra, de relatar tudo aquilo que o Espírito Santo iria ministrar, iria fazer e como fez, deixando aqui esse testemunho relatado para nós. Então, Atos no capítulo 1, ele diz assim, ele começa relatando o seguinte: em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar,
Então olha que apresentação maravilhosa nós temos aqui. Até o dia em que foi levado ao céu, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Olha a escolha soberana de Deus, olha o descanso que a palavra de Deus traz aos nossos corações a respeito desse controle que Deus tem da situação, mesmo aparentando ser uma situação adversa. Então a gente começa a entender aqui essa preocupação de Lucas, enquanto médico, nos detalhes de tudo aquilo que o Espírito Santo já estava guiando o seu coração a escrever. E aí ele diz assim, depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas, não foram poucas, deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Aí no versículo 4 a palavra do Senhor diz assim, certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem. Qual foi a ordem? Não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. O que foi que Jesus estava tentando trazer à memória? O que é que a palavra do Senhor está nos mostrando? Trazendo justamente à memória tudo aquilo que Jesus havia ensinado presencialmente, visivelmente. Não que Jesus não esteja conosco presencialmente, Ele está contigo aí, está comigo de forma presencial, mas a gente não pode ver com os olhos humanos. Claro que com os olhos da fé, a gente sabe isso porque Jesus prometeu, então a gente descansa e tem a certeza que Ele está aí contigo. Onde quer que você esteja, Jesus está aí contigo. Mas era necessário essas coisas serem escritas justamente para trazer esperança de tudo aquilo que Jesus havia ensinado. E a Bíblia diz o seguinte, no versículo 5, pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Olha só, então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino de Israel? Olha a preocupação dos discípulos. É agora que o Senhor vai fazer toda aquela restauração, o reino prometido, lá nos Salmos, nos profetas maiores, é agora isso vai acontecer? É por isso que é muito importante ouvir a voz de Deus nas Escrituras, para que a gente não tome nenhuma decisão precipitada. Muitas vezes os nossos corações, eles falam, eles gritam muito alto dizendo, vai, faça isso, faça aquilo outro. E a gente até atribui as nossas atitudes ao Espírito Santo. Isso é muito perigoso. Porque muitas pessoas não têm vida de leitura da palavra, não têm vida de comunhão com os irmãos, não ora a Deus e de repente sente uma emoção e diz, é Deus falando ao meu coração. Vão lá, tomam atitude, colocam na conta de Deus, vem as consequências, o que é que acontece? Olha aí o perigo armado. Então é muito importante entender a orientação de Deus, ouvir, aceitar, ter muita paciência e agir no tempo certo. Porque a palavra de Deus está dizendo, olha a resposta que Jesus dá mediante essa pergunta sobre a restauração do reino prometido. Jesus então responde, versículo 7, não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Então, tem muita coisa encoberta que não cabe a nós. As coisas reveladas, sim, a gente ouve com todo discernimento, segue a orientação de Deus. Afinal de contas, nós temos a revelação completa de Deus para as nossas vidas, de Gênesis a Apocalipse. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, a gente não questiona isso. Sempre lembrando que o nosso Deus, Ele faz o que Ele quer, como Ele quer, na hora que Ele quer. A gente não coloca Deus numa caixa. Eu tenho toda a revelação de Deus aqui, Deus não pode fazer isso. Deus pode fazer tudo. Deus é soberano. Ele detém todo o poder. Então aquilo que é revelado a nós, a gente se concentra e cumpre a vontade do Senhor. Então depois que Jesus dá essa resposta, que não era para os discípulos, naquele momento, Deus então vem, a Bíblia mostra uma conjunção adversativa e mostra o que é concernente a nós, o que a gente precisa saber, e aí eu volto naquela questão do começo, aquelas perguntas que eu fiz no começo, que muitas pessoas se sentem incapacitadas, impossibilitadas, não sabem como agir para Deus, querem fazer mais para Deus, mas parece que tem uma barreira. Inclusive eu falei até sobre amarras. Você que não acompanhou, você que é novo no canal, você que está acompanhando, se inscreva no canal, deixe o seu gostei, compartilhe com as pessoas, comente, isso é muito importante também, porque o YouTube entende que é um conteúdo relevante. Então a mensagem de domingo à noite fala sobre isso, sobre amarras.
Muitas pessoas querem fazer para Deus e acham que precisa ainda, eu tenho que tomar uma atitude, eu tenho que fazer isso primeiro para depois agir. Deus é simples, Jesus tem demonstrado isso na palavra dele, na simplicidade, a gente só precisa ouvir a voz de Deus. Então o que é que compete a Deus e compete a nós? Aí a gente entra nessa questão, na resposta que é dada nas Escrituras, versículo 8. Se não compete a gente saber a respeito dessa restauração do reino, a implantação do reino prometido nos profetas maiores, no Velho Testamento, todo o cumprimento, então o que é que cabe a nós? A gente precisa olhar para a palavra e entender essa esperança que nós temos em Deus. No versículo 8 a Bíblia diz assim, mas receberão poder, vocês receberão poder, quando o Espírito Santo descer sobre vós, e serão minhas testemunhas, em Jerusalém, que era onde eles estavam e deveriam permanecer até o momento, em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Esse versículo é bastante conhecido por muitas pessoas, mas pouco aproveitado, pouco colocado em prática. Isso aqui é promessa de Deus, é esperança dele. Quando o derramar do Espírito Santo, que já aconteceu em Pentecostes, a gente pode tratar disso num outro momento, já aconteceu, a partir do capítulo 2 a gente vê isso, a descida do Espírito Santo, os discípulos recebendo o poder literalmente, e como a partir dali, até os dias de hoje, nós temos recebido a plenitude do Espírito Santo, no batismo com o Espírito Santo, que a Bíblia mostra de maneira muito clara. No momento em que eu ouço, o apóstolo Paulo fala isso aos irmãos em Éfeso, eu ouço a palavra de Deus, eu creio no poder de Deus, então eu sou selado com o Espírito Santo da promessa, ali se configura o batismo com o Espírito Santo, então eu tenho o poder, e você também, que participou tem essas qualificações, você tem o poder de Deus habitando em você. Mas isso algumas pessoas custam a acreditar, porque querem potencializar demais a complexidade dessa atitude do Espírito Santo, quando a palavra de Deus é simples. Eu creio, eu recebo o Espírito Santo, sou selado com a promessa, então eu estou apto, porque eu tenho o poder de Deus para ministrar, para falar do amor de Deus para as pessoas. E aquilo que estava acontecendo, quando a palavra de Deus diz no versículo 8, vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vós e serão minhas testemunhas. Então a gente já tem o poder de Deus, a gente que entregou a vida a Jesus, nós temos o poder de Deus habitando em nós para testemunhar. Lembra, é inevitável como a Bíblia ela se encaixa em todos os seus livros, porque é a palavra de Deus. Lembra quando foi ministrado a respeito da mulher samaritana, toda a condição, mais uma vez, você que não viu, está aqui no canal, você pode acompanhar, viu? A última mensagem do domingo fala sobre liberdade das amarras. Então você vai encontrar pelo título, é muito fácil. Aquela mulher tinha muitas amarras, mas no momento que ela tem um encontro com Jesus, aquele diálogo tão simples, num bate-papo ali com o Senhor, aquela mulher recebe poder de Deus para testemunhar, e a Bíblia fala que ela vai até homens. Tinha as amarras por ser mulher, era discriminada por ser mulher, era discriminada por ser samaritana, era discriminada por ter relacionamentos que não vingavam, mas mesmo assim tem um encontro com Jesus, olha o que acontece, aquela mulher selada pelo poder de Deus, ela vai sem medo, na simplicidade, e vai testemunhar para homens, e a Bíblia fala que aqueles homens ouviram aquela mulher. Olha só, ela teve um encontro com Jesus de maneira muito simples, ela testemunhou de Jesus para aqueles homens, e aqueles homens testemunharam. Já não é mais pelo seu testemunho que nós cremos, mas nós vimos aquele que é o prometido de Deus e começa a testemunhar. É assim que funciona. Então a gente tem que começar a descomplicar Deus, porque Deus é poderoso, mas mantém a essência da simplicidade. Então se a Bíblia diz que eu tenho o poder de Deus e você também, para quê? Para testemunhar? Abre a tua boca. Através da sua atitude, venha agir como Deus quer que você venha agir. Fale do amor de Deus para as pessoas, porque você tem o poder de Deus para ser testemunha. Não fale de qualquer forma, até porque aqui no contexto, eles receberam a orientação para ficar onde? Em Jerusalém. Não era para sair até eles receberem o poder de Deus, que foi a promessa cumprida no derramar do Espírito Santo em Pentecostes. E aí eles estavam aptos a partir dali, e isso vem acontecendo até os dias de hoje, porque muitas pessoas têm recebido Jesus como Salvador, muitas pessoas estão sendo revestidas do poder de Deus para testemunhar, a gente não pode se esquecer disso. E a Bíblia diz que eles receberiam poder para ser testemunhas, e a partir dali o Evangelho começaria a ser disseminado.
É interessante que no versículo 9 diz que, tendo dito isso, foi levado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. Né? Jesus subindo aos céus, depois de ressuscitado, Jesus sobe aos céus, eles ficam olhando Jesus subindo aos céus, e isso tudo era trazido à memória deles. Deus não tinha desamparado eles. E aí fala no versículo 10 que eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia. Olha, eu fico imaginando que cena maravilhosa, Jesus em corpo, ressurreto, em carne e osso, subindo, sendo elevado às alturas. Parece coisa de filme, né? Coisa de série, mas é o poder de Deus ali sendo evidenciado e testemunhado. Os filmes se inspiram nisso, porque Jesus é real, o que aconteceu foi fato, foi documentado, visto por muitas testemunhas, então Jesus é levado às alturas, enquanto eles olhavam a nuvem que cobria o próprio Senhor. E o versículo 10, eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia, de repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que dentre vocês foi levado ao céu, voltará da mesma forma como o viram subir. Então eles voltaram para onde? A gente termina esse primeiro contexto aqui, versículo 12. Eles voltaram para Jerusalém, ou seja, cumprindo a ordem, que tinham que ficar lá em Jerusalém até receber o poder de Deus para sair e testemunhar. Eles ficaram lá, voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto da cidade, cerca de 1 quilômetro. Eles obedeceram à voz do Senhor. Voltaram lá para Jerusalém, esperaram a descida do Espírito Santo e acontece essa descida, eles são revestidos de poder, a partir dali tem um marco, porque a partir daquele momento todos aqueles que começam a receber Jesus, começam a entregar a vida a Jesus, são batizados com o Espírito Santo e recebem o poder para testemunhar do amor de Deus. Olha só como isso é encorajador. Então, se você está passando por lutas, dificuldades contra você mesmo, você não consegue ir adiante porque você tem receio, tem uma certa timidez, se acha incapaz, se acha impossibilitado, lembre-se, você que entregou sua vida a Jesus, independente da sua idade, da sua condição, independente das circunstâncias, Deus já te deu o poder. E isso é muito importante, porque você pode ser um instrumento útil nas mãos de Deus. Olha que coisa boa, não ser apenas mais uma na multidão, mas ter o orgulho santo de poder bater no peito e dizer: Senhor, com toda a humildade, isso é muito bom, alegra o meu coração, pois eu sou um instrumento útil nas suas mãos, para abrir a boca e, através do poder do Espírito Santo, testemunhar do amor de Deus para as pessoas. Que Deus te capacite, que Deus restaure a sua alegria, que através dessa palavra tão simples, mas poderosa, porque eu sei que ela não volta vazia, ela é poderosa, Deus motive você na esperança correta e venha fazer você um instrumento nas mãos do Todo-Poderoso. Que Deus continue te abençoando, continue te fortalecendo. É a minha oração, o meu desejo, no nome de Jesus. Amém e amém.